E ele está registrado em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Glória a teu nome, Jesus. Teu nome seja glorificado e exaltado. Todos acharam? Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Glória a Deus. Pai, te damos graças, porque mais uma vez nós estamos diante da sua palavra. E sua palavra, Senhor, ela é santa, ela é poderosa, e ela age na vida daquele que crê, na vida daquele que a recebe. Senhor, então nós somos gratos pela mensagem que o Senhor vai nos dar nesta manhã, que é a primeira mensagem, Senhor, deste ano nesta casa. Senhor, que possamos viver segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Senhor, que venhamos a honrar seu nome aonde nós estivermos, Pai. Senhor, que tenhamos, Senhor, neste ano o desejo, Senhor, de te servir melhor, de ser vaso de honra, Senhor, para a glória do seu nome, porque foi teu Filho que nos escolheu. Pai, nós estamos, Senhor, aqui, Senhor, para te servir melhor. Meu Deus e meu Pai, agora usa-me nas tuas mãos, conforme a sua vontade e conforme os seus propósitos, como um vaso, na verdade, Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Ontem, na live que nós fizemos ontem, foi um momento muito marcante, porque mais uma vez ontem o Espírito Santo se manifestou e falou conosco. Mas teve um momento especial em que o Espírito de Deus, ele nos deu um alerta. Um alerta para cuidarmos dos fundamentos da nossa vida, dos fundamentos da nossa casa espiritual. Porque a nossa casa espiritual, irmãos, ela está edificada sobre fundamentos. E esses fundamentos não podem ruir, porque senão a casa, ela desaba. Esta é uma grande verdade. E nós precisamos estar vigiando. Esse ano nós precisamos estar vigiando sobre a nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual é que comanda todas as coisas nas nossas vidas, que comanda todas as áreas da nossa vida. Nós entendemos assim. Porque se nós estivermos bem com Deus, bem com Jesus, bem com o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para você: as coisas elas vão fluir. Amém? Elas vão fluir e você vai ter o sono do justo. Você vai estar na certeza de que Deus está cuidando de todas as áreas da sua vida. Mas para isso nós temos que ter essa intimidade com Deus, intimidade com a palavra. Nós precisamos cuidar dos fundamentos sobre os quais a nossa casa, a nossa vida espiritual está edificada.
edificada. Sabe, irmãos? Então, é uma vigilância constante sobre isso. Constante. Quando a gente vê que alguma coisa não está bem na nossa vida, irmão, nós temos que refletir sobre isso. Buscar mais a Deus. Estar mais envolvido com as coisas do Senhor e não deixar para lá, não. Quando Jesus ele profere estas palavras, ele profere na conclusão do Sermão do Monte. Olha que coisa importante, porque o Sermão do Monte ele foi muito importante para aquela multidão. O Sermão do Monte ele trouxe alento, encorajamento, fortalecimento àquela multidão. E para finalizar todas as palavras de Jesus, para finalizar tudo aquilo que ele proferiu, agora ele fala sobre as casas edificadas. Uma sobre a rocha, outra sobre a areia. E a questão aqui não está na aparência das casas. A questão está no fundamento, aonde foram edificadas. Sabe, irmão, nós vemos a aparência. Às vezes uma aparência de fervor, às vezes uma aparência de vida espiritual saudável, mas Deus ele vê o coração. Sabe, Deus vê o coração, como nós estamos de verdade. Sabe, por isso que a questão não está na aparência das casas, mas no fundamento, aonde elas foram edificadas, irmão. Porque se a nossa casa for edificada sobre a palavra, sobre Jesus, virão os problemas, as adversidades, os levantes, as lutas que são inerentes do ser humano enquanto nós estamos aqui na terra, mas a nossa casa ela não vai se abalar, ela vai continuar firmada, meu irmão. E passa ano e entra ano, e você vai estar firme no caminho do Senhor, nada vai te abalar, você não vai ter saudade do mundão, do que você vivia antes, porque você está vivendo na plenitude da palavra, você está vivendo na plenitude do Espírito Santo, e quem vive na plenitude da palavra, e quem vive na plenitude do Espírito Santo, irmão, ele não tem saudade das coisas do passado, não tem saudade das coisas erradas que fazia, não, muito pelo contrário, ele deixa isso para lá, porque ele está vivendo uma nova vida, uma novidade de vida, ele está vivendo agora para agradar Jesus, para agradar o Mestre. O amor de Cristo nos constrange. Pensando nisso, um morreu por nós, logo todos nós morremos, e morremos para viver para Ele, disse o Paulo. Então, irmão, é nesta realidade que nós temos que viver esse ano. Viver para aquele que um dia morreu por nós. Viver para agradar Jesus, não a nós mesmos. Sabe? Então por isso que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar da nossa casa. Aleluia. Observar sempre os fundamentos da nossa casa. Porque o inimigo, irmão, ele é astuto. Sabe? Nem sempre o inimigo vem metendo o pé na porta, conforme a palavra profética de ontem, não. Ele vem sutilmente e ele começa a agredir o quê? Os fundamentos da nossa fé. É os fundamentos da nossa fé que o inimigo começa a agredir, começa a pôr em dúvida, começa a agredir a nossa fé nos fundamentos, porque ele sabe que se os fundamentos ruírem, a nossa casa também vai ruir. Nós estamos no momento em que as pessoas dizem, muitas pessoas, muitas igrejas dizem, não é bem assim mais não, a coisa está mudando, a gente precisa contextualizar a palavra. Não é isso. Nós não precisamos mais ir na igreja, não precisamos mais de rótulo, não. É neste momento de decadência espiritual, é neste momento de apostasia, irmão, que nós estamos vivendo. Isso é muito triste, mas ainda existe os fiéis, os remanescentes da fé, meu irmão, que primam pelo poder da palavra e a sã doutrina da palavra de Deus, contra tudo e contra todos, e ainda sobrevivem neste meio. Aleluia, estão navegando em correntes contrárias, mas o Senhor está conosco, o Senhor está com os tais, o Senhor está com estas pessoas.
Sabe? As pessoas, para auto-justificarem, dizem, não, é isso mesmo, está certo, é assim mesmo que a gente tem que viver, porque Deus é amor, porque Deus é bonzinho, porque Deus é amor. Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por nós, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Realmente Deus é bonzinho. Tempo atrás meu pai pregou que Deus é bom, mas Deus é justo. Deus não, irmãos, põe isso no coração no começo desse ano, põe no coração, Deus não vai contra a sua palavra, nunca. E pode passar gerações, pode haver mudanças geográficas, pode acontecer tudo, irmão, mas a palavra do nosso Deus não muda jamais. Pode vir novos tempos, tecnologia, não importa, irmão, a palavra do nosso Deus, ela não muda jamais. O que Deus pediu no passado para a igreja primitiva é o mesmo que Ele pede para a igreja hoje, e que Ele vai pedir para a próxima geração: a fidelidade, o compromisso, o envolvimento e levar a palavra dele a sério. Aleluia, é a mesma coisa. Alguns acampamentos atrás, uns 5 ou 6 acampamentos atrás, eu ia pregar no último dia. Aí eu ouvi um jovem, um líder, ele disse assim, isso há uns 6, 7 anos atrás, hein? Ele disse assim: pastor, as coisas mudaram, a igreja mudou, a gente precisa se adequar aos novos tempos. Eu disse: sim, a igreja mudou, as coisas mudaram, mas a palavra do meu Deus não mudou. Ela continua a mesma. O que Deus pediu no passado é o que Deus pede hoje e que Deus vai pedir amanhã. Sabe? E não é, gente, e não é a palavra, irmãos, não é a palavra que tem que se adequar a nós. Não é a palavra que tem que se adequar às nossas vontades, aos nossos caprichos. Mas nós temos, irmãos, que nos modelar de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmão, a importância até da pregação, porque a pregação é trazer o que está no texto, não é colocar o que nós pensamos. Porque quando nós colocamos o que nós pensamos, ela não tem efeito, ela não tem poder. Mas quando nós extraímos do texto, ela tem poder, ela é viva, ela faz a obra é gloriosa na vida daquele que crê, daquele que a recebe. E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas vão colocando no texto aquilo que pensam, para defender suas posições, seus caprichos. Não, irmão. Nós temos que extrair no texto o que realmente a palavra quer falar conosco, porque Deus ainda quer falar com a igreja, Deus quer falar com o seu povo. E louvado seja Deus, que o ano de 2022 não faltou esta palavra séria, esta palavra, irmão, da doutrinação neste altar e nesta igreja. Alguns até quando são confrontados e não querem mudança, dizem: não, eu não vou ficar aqui não. Eu não vou ficar aqui não, porque o secreto do meu coração vem no altar. Eu não vou ficar aqui não, porque não quer ter uma vida séria com Deus. Mas quem quer ter uma vida séria com Deus é diferente. Ele quer ser ministrado, ele quer ser tocado. E o Espírito Santo precisa ministrar, o Espírito Santo precisa limpar, porque o nosso coração vai agregando coisas que não são do agrado de Deus. O nosso coração vai agregando, irmãos, cinzas. E o Espírito Santo precisa limpar o nosso vaso. Ele precisa limpar, meu irmão, o nosso coração destas coisas. E esta limpeza é contínua, é todo dia na nossa vida. O arrependimento, liberar perdão para sermos perdoados, e assim sucessivamente. Não guardar mágoa, não guardar sentimento contrário à palavra do Senhor, não, meu irmão. Mas ter um coração limpo, uma alma curada, uma mente liberta, meu irmão. É isso que vai nos levar à vitória, a crescimento verdadeiro espiritual. E eu não vou dar conta do outro irmão. Aquele irmão não quer ir, não quer fazer. Ô irmão, vamos orar por ele, mas eu não vou dar conta dele. E nem você.
Você vai dar conta de você. Mas sabe que aquele irmão, aquela irmã, meu marido, minha esposa? Não. Você não vai dar conta da sua esposa? Você não vai dar conta do seu marido? Você vai dar conta de você. É de você que você vai dar conta. Então, irmão, faça por você. Não faça pelos outros. Não faça pelo pastor. Não faça pela igreja. Faça por você. Você e Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Faça por você. Sabe? Então a gente tem que cuidar. O que Jesus disse? Jesus disse que o homem prudente, o homem sábio, é aquele que ouve estas minhas palavras. Quando ele fala de estas minhas palavras, ele se refere a tudo que ele falou no Sermão do Monte. E não somente o que ele está falando nesse versículo. Concordam comigo ou não? Amém. Aqueles que ouvem estas minhas palavras, então se refere a tudo que ele falou, e as pratica, será comparado ao homem sábio que edifica a sua casa onde? Na rocha. Na rocha. Ou seja, irmão, se a gente ouve a palavra, e tem palavra que é difícil de viver, viu? Não vem não. Mas o Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo ajuda a gente. Mas se eu, irmão, você, se vivemos segundo a palavra, praticando a palavra, nós vamos ser considerados como os homens sábios. Por quê? Porque edificam a sua casa, tudo que está relacionado à sua vida, sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Jesus. E ele diz então: transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas a casa não foi abalada. E assim será com você. Você que edifica a sua vida sobre as coisas espirituais. Você que está, irmão, observando os fundamentos da tua casa. Você que edifica tudo que está relacionado à tua vida, tudo, sobre a palavra de Jesus Cristo. Quando você sofrer as intempéries, quando você sofrer um mau tempo, aleluia, a sua casa, a sua vida não será abalada, porque ela está firmada sobre a rocha. E assim tem sido com aqueles que levam Deus a sério, e assim tem sido com aqueles que levam a palavra de Deus a sério, e assim tem sido com aqueles que procuram viver a palavra. E vem a tempestade, vem o deserto, vem os momentos difíceis, vem a tribulação, meu irmão, vem a inquietação, mas a casa desta pessoa permanece firme, ela não se abala, como o salmista disse, confiando no Senhor e tendo a mesma certeza: jamais serei abalado, porque ele tinha a mesma certeza, a mesma confiança naquele que guarda, naquele que protege, naquele que provê todas as coisas. E quem faz isso só tem um, que é o Deus Todo-Poderoso, que me escolheu e que escolheu você também. Só Ele faz isso. Então, irmãos, como a primeira mensagem deste ano, esta é o alerta do Senhor. Mas é a prosperidade, irmão, Deus já falou muito de prosperidade. A prosperidade sobre nós continua, porque a prosperidade nasce do nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a palavra. O que adianta, irmão, a gente falar só de prosperidade, dinheiro e casa, se o seu fundamento está ruindo? E a bênção do Senhor, irmão, ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então Deus nos abençoa para termos mais comunhão com Ele, para termos mais envolvimento, para, irmãos, estarmos mais envolvidos com as coisas de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Essa foi a palavra de quinta-feira agora. Mas depois ele cita uma outra pessoa, insensato. Por quê? Porque este homem também ouviu as mesmas palavras. Ele até gostou das palavras.
Puxa vida, que culto maravilhoso, hein? Que palavra. Você viu o louvor? Você viu como a Samanta cantou? Que coisa gloriosa. Mas ele ouve as palavras, acha até bonito, acha até o culto bonito, mas ele não pratica. Ele não se esforça, ele não pratica. É o homem insensato. E Jesus identificou ele como aquele que edifica a sua casa sobre areia, sobre as coisas materiais, sobre os títulos, sabe, irmãos? Mas quando sofre um mau tempo, o que acontece com a casa que não está edificada sobre a rocha? Ela cai. E Jesus diz: e será grande a sua ruína. Então o insensato é aquele que ouve e não pratica a palavra, irmão. Não pratica os ensinamentos. Qual a diferença da casa? As duas sofrem mau tempo, os maus tempos. Mas qual a diferença? É o fundamento destas casas. E qual a diferença de muitos cristãos que vêm à igreja e que não permanecem e outros permanecem? A gente pode citar, não é por esse, por aquele, é por causa desse, daquele outro. Não, é por causa do fundamento. É onde a casa for edificada. Se a casa for edificada sobre as palavras de Jesus, ou seja, vivenciando as palavras, esta casa vai permanecer. Se for edificada sobre areia, irmão, porque não praticou a palavra, esta casa, mais cedo ou mais tarde, ela vai ruir e ela vai cair. Então que possamos nós, irmãos, pensar nisso, sabe? Porque o homem que edifica sua casa sobre a rocha é aquele que está edificando sobre a vida, a sua vida sobre o verdadeiro relacionamento com Jesus. Ele não vem na igreja ou qualquer igreja porque ele gosta da igreja, porque ele gosta disso, ou por amizade, porque o marido vem, porque a esposa vem, porque o amigo vem, porque a namorada vem, porque o noivo vem. Não, ele vem porque ele está edificando a sua vida num relacionamento sério com a pessoa bendita de Jesus. Sabe, irmãos, eu quando me converti e edifiquei minha casa sobre a rocha de verdade, sobre um relacionamento sério com Cristo. Porque se não fosse assim, eu não estaria 42 anos com Jesus, certo ou não? E passamos todo tipo de prova que você possa imaginar. Mas estou eu aqui no primeiro culto do ano de 2023 pregando a palavra. Outro dia nós falamos que os exemplos são fundamentais para o fortalecimento da igreja e para a formação do caráter cristão dos novos convertidos. E nós temos em quem nos espelhar, viu, irmãos? Nós temos exemplos, sim. Alguns dizem que na igreja não tem mais exemplo, não. E vamos levando, não, mentira. Nós temos sim ainda exemplos de conduta e de pessoas que têm firmeza na palavra e de pessoas que têm relacionamento sério com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós temos ainda, sim, nós temos, e muita gente, para a glória do Senhor Jesus Cristo, ainda nesta nação. Muita gente. E é por isso que Deus vai olhar para essa nação, viu, irmão? É por isso que Deus vai olhar pelo seu povo, viu? Porque cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua bênção vem do trono da graça, a tua bênção vem de Jeová Jiré. É dele que vem a tua bênção, é dele que vem a tua prosperidade, é dele que vem a tua unção, a tua força, a tua paz, meu irmão. Não espera no homem, não, aleluia, mas espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como águias. Esses aqui esperam no Senhor. Então espera pelo Senhor, só pelo Senhor. Amém? Então que tenhamos esta palavra, irmão, no nosso coração. E uma outra coisa, viu, irmão? Importante é a humildade. Eu sei que esta palavra vai atingir muitas pessoas. Humildade. Nós não podemos querer ser mais do que nós somos. O apóstolo Paulo disse: olha, não veja em mim mais do que eu sou. Ele que é um exemplo. Então, irmãos, que nós tenhamos humildade, sabe?
Isso é fundamental, irmão, na comunhão com o nosso irmão, sabe? É fundamental para exercermos o trabalho que Deus quer que exerçamos esse ano, sabe? Humildade, humildade diante de Deus, humildade diante das pessoas. Quanto mais nós sabemos, irmãos, mais nós temos que ter a consciência que precisamos saber mais, que ainda sabemos pouco. Então, irmão, vamos ter humildade, para que Deus venha abençoar a nossa vida. E o Espírito, irmão, perdoador. Se a gente não consegue perdoar o irmão que a gente vê, as pessoas, como é que a gente vai pedir perdão a Deus de tantas coisas que a gente faz? Isso é porta estreita, e nós temos que viver isso na nossa vida. Amém, irmãos? Viver esta palavra. Glória a Deus por isso. Que Deus continue nos abençoando esse ano. Que seja um ano de bênção. Que seja um ano de bênção material, mas que seja um ano de bênção espiritual, de crescimento espiritual, de fortalecimento espiritual, de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Porque a gente não sabe quando Jesus volta. Alguém sabe? Se ele voltar daqui a pouco, tudo bem para você? Tudo bem para você? Se ele voltar semana que vem, tudo bem para você? Você ia pôr a mão na promoção, mas Jesus voltou antes. O nosso prazer está nisso. Por isso, quando fala que Jesus está vindo, a gente tem que falar convicto: vem cedo, vem Senhor Jesus. Estou preparado, meu nome está escrito no livro da vida. Sabe, tem coisas que me alegram aqui, aleluia, mas a graça me alegra muito mais. Sabe, ser um cidadão do céu me alegra muito mais. Amém? Fique em pé. Pai, nós te damos graças por este mover do teu Espírito. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração.